Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Britcast, o seu podcast do Conexão Britânica, onde a gente fala de ensino, fala de inglês, fala de história, fala de dica, fala de treta, fala de polêmica, onde eu vou dar a minha opinião e você vai me dar a sua. Simples assim e a gente vai viver feliz assim, né? Hoje tá muito mais para uma dica, né, do que exatamente eu dar a minha opinião e tudo mais. Obviamente tem um pouco de opinião no meio, senão não seria o Britcast, né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inglês dentro do meio profissional, dentro do meio empresarial. E pois é, tá vindo chuva, tá? Vamos falar aqui que já já a chuva vai chegar aqui também. Vamos nessa. O que acontece? Vamos primeiro traçar uma linha de entendimento, tá? Quando a gente estuda inglês em escola, o inglês que a gente aprende na escola, isso falando assim, pessoas que aprendem inglês aqui no Brasil, tá? Surpresa para todo mundo, eu vivo no Brasil. Tem um monte de gente que ainda pergunta, mas você mora no Reino Unido? Não, eu não moro no Reino Unido, eu moro no Brasil ainda. O dia que eu mudar para o Reino Unido, tenho certeza, todos vocês vão ficar sabendo, que eu vou fazer questão de contar, tá? Vou contar, vou cobrir, vou mostrar, vou exibir um monte de coisa, fica tranquilo. Mas não, eu moro no Brasil, moro em Brasília, tá? E quando a gente estuda inglês em escola, aqui no Brasil, a gente aprende um inglês protocolar. O que é isso? É aquele inglês quadradinho de livro, aquela coisa quase... Eu não quero usar essa palavra, mas vai. É uma coisa quase antiquada. Por quê? Porque essa é a forma mais fácil de se aprender. Concordo e não concordo. Por quê? Porque se você está estudando uma língua, o importante é você estudar como usar essa língua. Pelo menos é uma opinião. Falei, não vou fugir de dar minha opinião. Pelo menos é a minha opinião. Então você usar coisas, estruturas, que as pessoas não usam no dia a dia lá fora, simplesmente porque alguém disse que aquele outro jeito ele é mais fácil, dar um tiro no pé. Você vai chegar lá fora, vai usar isso, as pessoas vão olhar pra sua cara, você não é daqui, né? Ou, enfim. E eu já ouvi de uma pessoa que eu gosto muito, eu tenho um carinho enorme. O importante é a comunicação. Isso aí é papo para um outro vídeo, para um outro episódio do Britcast. Se você quiser que a gente fale sobre essa questão de comunicação versus uso correto da língua, deixa aqui embaixo. Ou me manda no Instagram, me manda no WhatsApp, que eu quero saber. Porque realmente esse é um assunto que dá pra gente dissecar muita coisa. Mas essa questão do aprender inglês assim, é uma coisa que eu ainda não me entra. Tá? Aí é puramente pessoal isso. Mas, uma vez que a gente entende o inglês, que a gente aprende inglês, aí tem algumas escolas que falam assim, não vamos aprender então Business English. Vai lá, bota lá pra você aquelas vozes de locutor, Business English, venha para a aula de Business English. Tá, beleza. Aí você vai pro Business English, a primeira coisa que ela vai falar pra você, você não vai falar desse jeito, você vai falar desse. Aí você olha e fala, não, mas esse segundo jeito ele é mais fácil do que o primeiro. Por que não foi apresentado esse jeito antes? Não, mas é que sabe por quê? Porque depende da posição do rabo da lagartixa em relação ao pôr do sol do solstício de verão na Austrália. E você fala, falando especificamente agora de inglês profissional, inglês empresarial, existe uma regra só, pelo menos até onde eu sei, existe uma regra que você deve seguir dentro deste contexto, que é formalidade. Você vai no ambiente de trabalho falar coisa como what's up? Hey you? Hey, you alright? Vai, entre colegas. Imagine uma situação onde você está numa reunião com diretoria. Você, membro da diretoria, ou um cargo de chefia em algum canto, vai para a reunião do Board of Directors, né? Do quadro de diretores daquela empresa. E você chega lá já falando, e aí galera, beleza? O povo vai olhar pra tua cara e falar, o que é isso? O senhor sabe aonde o senhor tá entrando? Desculpa, mas, por gentileza, se retire. Isso falando em português. Tudo bem, há empresas e empresas. Tem empresas hoje em dia, hoje a tendência a ser um pouquinho mais tranquilo quanto a isso e tal, mas lá fora, não. E mesmo assim, comunicação interna entre departamentos, ela deve seguir determinadas regras. E uma delas é a formalidade. A formalidade no inglês, ela passa por algumas instâncias. Uma delas é a gramática. A gramática precisa estar toda certinha. Toda certinha. Por quê?
Se ela não tá certinha, as pessoas vão notar que você não é uma pessoa, entre aspas, bem educada. Olha que coisa. Por causa de um errinho de gramática, as pessoas já vão olhar para você e falar, nossa, especialmente se você for estrangeiro dentro da empresa. Especialmente. Eu recentemente ouvi de uma pessoa que ela ouviu, né? Sempre que eu falar uma pessoa, pode ser homem, pode ser mulher, tá? Porque isso eu escuto geralmente de alunos meus. Que esta pessoa ouviu de uma outra pessoa, falando, nossa, por que você está sendo tão grossa? Eu estou botando no feminino porque é esta pessoa, tá? Antes que falar, você está falando de uma mulher XPTO. Não. Nossa, por que você está sendo tão grossa? Eu estou tentando te ajudar. E a pessoa fala, não, desculpa, é porque eu estou aprendendo agora, então assim, eu não sei. E de fato, a pessoa em questão utilizou um caminho que soou grosseiro. Por quê? Havia um erro de escolha de palavra, guarde essa informação, e havia alguns errinhos pequenos de gramática. Isso fez com que soasse como grosseiro. Diferentemente do português, o inglês, para você ser grosseiro, você não precisa de muito. No português a gente tem que trabalhar as frases um pouquinho. Em inglês não. Basta uma escolha errada de verbo, você já está sendo grosseiro. Então assim, vamos pegar uma situação, para eu já falar desse ponto que eu falei de escolha de palavras. Vamos pegar uma situação. Você trabalha dentro de um determinado setor e você precisa que um outro setor faça uma determinada coisa para vocês. Aí, em português, a gente manda o invoice, ou manda o e-mail, ou a mensagem para outro setor, ou faz isso daqui para mim. Em português, na nossa cultura, não tem problema nenhum esse tipo de pergunta. Nenhum. Porque dentro da nossa cultura tá tudo certo. Agora, em inglês, se você não coloca um modal verb de pedido ali na frente, soa grosseiro. Olha que coisa. Se você não coloca can you do this for me? Ou até mais, vou subir mais o nível de formalidade, would you mind, que seria você se importaria? Would you mind doing this for me? Você se importaria em fazer isto para mim? Tanto que falam que o britânico ele é extremamente prolixo quando ele quer pedir alguma coisa, né? Tipo assim, would you mind if it's not too much work? Né? Você se importaria se não der muito trabalho? Doing this for me, would you be so kind? Né? Você se importa de fazer isso para você? Você seria tão gentil? O britânico ele tem isso. Já de natureza, isso até no trato nível pessoal, que dirá no nível empresarial, nível profissional. Então, acho que a maior dica que eu posso te dar nesse episódio é: seja gentil. Utilize todas as ferramentas que você tiver na tua mão para ser gentil. Então, uma would you mind, por exemplo, é uma forma extremamente legal de você requerer alguma coisa, né? Numa reunião, aí claro, regra de educação básica simples, levantar a mão para falar um negócio, né? Ou até mesmo pedir uma permissão. May I say something for a minute? Por exemplo, posso dizer uma coisa por um minuto? E onde may, nós já vimos isso aqui no canal, may, modal verb, de permissão, de alto nível de formalidade. Então, essas dicas que eu já dei aqui no canal, inclusive, algumas vezes, eu posso eventualmente trazer isso de volta, mas de modal verbs, ou um agrupamento de palavra, um chunk aqui, uma collocation ali, que faz com que o teu discurso se eleve em termos de gentileza, melhora tudo, isso tudo melhora dentro da tua relação dentro da empresa. O intuito desse episódio hoje não é para a gente discutir exemplos, não é para a gente trazer conteúdo nesse sentido. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso, que eu leve, por exemplo, para o Conversação em Inglês Britânico, que é a nossa série de terça-feira, tá? Precisa comentar aqui, precisa colocar aqui embaixo, porque eu não sei se você tá afim, tá? Esse é um conteúdo realmente um pouquinho mais denso, tá? Vai dar um trabalho? Para mim, provavelmente não. Para você, praticamente sim. Por quê? Vamos ter de reunir diversos tipos de conteúdo, de diversos tipos de conhecimento, de diversos lados. Mas, no final das contas, vale super a pena, tá? Então, assim, melhor dica que eu posso te dar: escolha bem as palavras. Procure estudar o teu inglês de forma a entender
o nível de formalidade que algumas palavras trazem, e que tipo de significado aquela palavra traz com ela. Vou te dar um outro exemplo. O verbo to want. O verbo to want é o querer. Em português, a gente usa querer para um monte de coisa. Ah, eu quero isso. Ah, eu quero aquilo. Mãe, eu quero aquela boneca. O pai, eu quero aquele jogo. Se a gente faz a tal da tradução direta, que é uma coisa que eu combato com unhas, dentes e garras e falta de cabelo, que eu posso, isso vai dar I want this, I want the doll, I want a game. E se você chega num restaurante, por exemplo, almoço de negócios, todo mundo pedindo tal, paraná, você pega o menu, olha para a pessoa, I want this. Todo mundo vai olhar para sua cara e falar, nossa, que pessoa grossa. Porque usar I want para requerer alguma coisa é grosseria. Olha que coisa. Em português não é. Em inglês é. Então, utiliza can I have, I would like, I will have, até mesmo afirmações no futuro, né? I'll have the steak, please. Então eu vou comer o steak, a carne, por favor. E você não precisa usar o eu quero. I would like, eu gostaria. I'd like to have the fish and chips. Por exemplo, isso é uma frase que eu repito praticamente toda vez que eu vou para o Reino Unido. I'd like the fish and chips. Eu gostaria do fish and chips, eu gostaria de comer o fish and chips. Vamos subir o nosso nível de formalidade. Vamos manter o nível de educação bem alto. Porque assim, as pessoas que nos assistem, e não estou falando de assistir como você está me assistindo, mas que estão ali perto da gente, elas passam a nos valorizar um pouco mais. E eu tenho certeza que fazendo isso, a tua relação dentro do ambiente de trabalho, ela não vai ser deteriorada. Ela pode não melhorar. Se ela for muito boa, não tem para onde subir. Mas ela também não vai descer. Espero que você tenha gostado. São dicas, são pequenas dicas, mas que elas demandam bastante coisa para elas acontecerem. E novamente, se você quer que eu faça um vídeo disso, tem que deixar aqui embaixo. Tá bom? Se você gostou, deixa um like. Está vendo em outras plataformas lá, deixa um like que tiver lá, de uma forma de você curtir. Manda comentário pra gente nas redes sociais, que a gente gosta de saber também. Tá bom? Chama mais gente para vir para cá, para curtir o nosso conteúdo, para seguir lá naquelas plataformas de streaming que a gente transmite também. Tá bom? Eu sou o Rod Krebs, você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito obrigado pelo seu view. Eu vejo você no próximo episódio ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Um abraço, tamo junto, tchau, tchau.